A paz do Senhor Jesus a todos, né? Bom dia, boa noite, né? Boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Quero deixar uma palavra para os vossos corações que se encontra em Jeremias, do capítulo 18. O título que está na minha Bíblia é A Casa do Oleiro. Eu quero ler só apenas alguns versículos da palavra de Deus. O primeiro versículo que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do Senhor, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aleluias, glórias a Deus. A palavra do Senhor nos vem falar sobre esta palavra linda, que veio a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias. Deus fala com Jeremias, e Deus ali mostra ali para Jeremias, glória a Deus, a Bíblia nos conta que ele desce à casa do oleiro, porque já inicia o capítulo 18, veio a palavra de quem? De Deus, do céu até Jeremias, dizendo para Jeremias: Jeremias, desce. Mas Jeremias, ao ouvir a voz do Senhor, ele não pergunta, ele não responde com outra pergunta: por quê? Ou ele não responde: eu não quero. Mas Jeremias só acata a voz de Deus. Deus manda: desce, e Jeremias desce na casa do oleiro. Mesma coisa, se Deus falar, é preciso descer. É preciso passar por tempestade, por luta. Nós vamos questionar, nós vamos perguntar. Nós não vamos querer, porque nós não queremos passar por provações. Nós não queremos ser moldado, moído, porque dói. Aleluia, passar pelo processo dói, é difícil, é dificultoso. Mas o Senhor fala: Jeremias, desce. Mas o descer de Deus para Jeremias era com propósito, aleluia, glória a Deus, de mostrar para ele, aleluia, para ele chegar mais perto dele. O que Deus está falando é descer na casa do oleiro. É Deus chamando nós para uma intimidade mais com ele, uma intimidade profunda com ele, um relacionamento profundo, mais íntimo, conhecer o Pai, porque é isso que as consequências da luta, as consequências de descer, aleluia, glória a Deus, na olaria, as consequências, aleluia, glória a Deus, de passar no deserto, as consequências, aleluia, de passar pela fornalha, as consequências de passar na cova, são essas, para nos trazer mais perto dele, consequências a qual positivas. Porque muitas vezes é preciso, aleluia, nós passar, aleluia, descer, aleluia, porque não é fácil, porque descer é nós, aleluia, glória a Deus, que Deus está falando para nós, mudar o nosso jeito de ser, nosso caráter. Quantas pessoas que precisam descer para tirar orgulho. Um exemplo é Naamã. Naamã precisou descer no rio sujo. Tinha melhores rios, ele vai citar rio de Damasco, outros melhores rios ali em Israel. E ele vai dizer: por que ele me manda no rio Jordão, rio sujo? Mas ele precisou descer, precisou tirar aquele orgulho,
teve que descer, teve que mergulhar. E é preciso, porque nós precisamos descer, mergulhar. Porque quando uma pessoa mergulha, ela se mergulha, aleluia, glória a Deus, de cabeça para baixo. Você já percebeu? Que a pessoa faz assim, ó, para mergulhar. É isso que Deus quer. Quando nós descemos, não aparecemos, mas Ele aparece. Quando nós descemos, aí Deus, aleluia, glória a Deus, Ele, aleluia, nos usa da maneira que Ele quer. Fala, não, eu vou usar meu filho, minha filha, e assim não vai sussurbebecer, não vai achar que foi Ele que fez, mas vai ser a glória para mim. E Deus queria, aleluias, ter um particular com Jeremias. Conhecer mais e mais, Jeremias conhecer mais e mais o Senhor. Eu vejo que foi uma experiência que Jeremias teve descendo. Olha a visão que ele teve. Desceu, acatou a voz de Deus. Desceu e tá ali o oleiro moldando o barro. Pegou aquela argila, aquele barro e tá moldando, e tá o oleiro movimentando nas suas mãos, e tá aquela roda girando. Todo mundo conhece como é a olaria, moldando o barro. Aí tá fazendo o barro, e o oleiro ele faz assim nós. Alguns, aleluia, vasos são, aleluia, grandes, outros pequenos. Alguns, aleluia, tem largura diferente. Aleluia, glória a Deus, mas o oleiro tá moldando, ele vai fazendo lá aleluia, a forma do vaso, como o vaso vai ficar. Existem várias formas, tem aqueles vasos grandes, depois, aleluia, afina, né? Ele vai fazendo do jeito que ele quer. Ele tá lá fazendo, tá moldando, aleluia, fazendo ali. E a Bíblia fala que tá fazendo, tava pronto, quase pronto o barro, mas aí o barro ali quebra. Aí volta o oleiro novamente a fazer, mas para isso precisa o quê? Molhar o barro. Mas para isso, para mexer com barro, não é só... Primeiramente, pra você mexer com barro, você precisa o quê? Molhar. Jogar água. Colocar um pouquinho de água na mão para ficar e para fazer de novo. Porque seco não dá para fazer. Não dá para moldar. Sabe o que Deus está falando? Para ele fazer precisa o quê? Primeiro a água, a palavra. Porque essa palavra ela é água. Essa palavra nos molda. Aleluia, essa palavra, aleluia, através dela, aleluia, porque Deus ele quer o quê? Que nós andamos no molde que Ele quer. Porque nós temos que pedir, Senhor, faça de mim, aleluia, um vaso, molda a minha vida, o meu caráter segundo o Teu querer, o que o Senhor quer que eu seja, Senhor. E é preciso molhar a palavra. E é a água. Aleluia, para ali o barro ser maleável, precisa também do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai trabalhando no nosso coração. Aleluia, que quando nós fazemos algo, Ele fala, não é assim. Aleluia, Ele fala e Ele entristece o nosso coração, não, eu não agradei. Ele vai nos moldando, porque é preciso, tem um processo. Tem a matéria que é um barro. Um barro é insignificante, né? Tem valor o barro? Se você pegar um vaso, tem vasos que é muito caro, né? Tem vasos que tem um preço elevado. Tem vasos lindos. Se a gente pegar um barro e comparar com vaso, o vaso vale mais. Mas precisou daquele barro, uma matéria simples, básica, da natureza, passar por um processo para chegar até aquele vaso perfeito. Assim somos nós. Aleluia, é igual a uva, é igual a azeitona. A uva tá lá, você pega do pé. Talvez você comprar uma uva com suco é diferente, porque tem aquele processo. A azeitona da mesma forma. Eu não gosto de azeitona. Acho
acho ela azeda, não gosto. Mas do azeite ali na verdura eu já gosto. Assim como talvez você ouvinte também. Aleluia, mas teve um processo daquela azeitona, aquela baratinha. Mas se você pegar um azeite, o azeite ele é mais caro. Dependendo de outros países sendo os melhores, é caro, porque teve um processo. Mas para você ver, aleluia, a uva ela tem que esmagar com o pé. Aleluia, a azeitona, se eu for levar para os tempos antigos, antigamente era uma prensa. Era uma coisa de pedra redonda, que tinha uma forma de roda, que ali impressava aquele azeite. Tá entendendo? Aleluia, muitas vezes para Deus extrair o nosso melhor, vai precisar de passar do processo. Aleluia, Deus tá falando, não é para matar você, mas é para extrair. Aleluia, o melhor, a essência que existe dentro de mim e de você. Aleluia, o barro. Tem um processo. Mexer com vaso. Tem aquele vaso, coloca ali. Tem ali saber moldar. Primeiramente tem que pensar. Antes de fazer o barro, como que vai ser? Qual o tamanho? Pensar, vai ser como vai ser o vaso? Qual o tamanho? Qual a largura? Pode quebrar e depois joga de novo, retorna a fazer. Mas o oleiro, ele recicla. Nós não vê o oleiro jogando barro fora, não. Mas o oleiro pegando, reciclando e fazendo de novo. É diferente. É igual nós. Dá um vaso, um copo de vidro. Vamos falar um vaso. Mas um caco, quando quebra, é um caco. Você não vai tentar, aleluia, ali, reformar aquilo. Você vai jogar fora e vai comprar o quê? Outro. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que recicla, reutiliza, transforma. Ele transforma. Talvez muitos podem olhar para mim e para você, não ver, olhar a nossa aparência, nos julgar, achar que nos conhece, mas Ele que conhece cada um de nós, pode olhar e não dar nada. Pode olhar, falar, essa nunca vai ser nada, não tem valor nenhum, mas Deus vai lá. É igual Deus vai lá. Ele vai lá naquele, aleluia, que está nas drogas, que está no álcool, que não tem jeito, aquele pecador, e Deus pega. Não. Muitos podem olhar e não dá nada, mas eu vejo um pregador, eu posso fazer dele um pregador, um levita, aleluia, um missionário, uma missionária, aleluia, um vaso nas minhas mãos. E quantos que você vê pregadores que não era nada? Aí Deus foi lá e trabalhou e hoje, né, aleluia, para exaltar e glorificar o nome dele, porque a Bíblia fala que Deus pega as coisas loucas, desprezíveis nesse mundo, para mostrar para aqueles que acham que são. Aí tá Jeremias. A Jeremias só observando. Jeremias só tava olhando. Jeremias não questiona, Jeremias só tá observando. Ele só tá atento. Observando o oleiro a moldar, a fazer o vaso. Ele tá olhando. Ele tá olhando a perfeição do oleiro. Ele tá olhando o jeito que o oleiro estava trabalhando. Ele estava olhando a habilidade do oleiro a fazer aquele vaso. Imagina Jeremias falando, esse oleiro é bom? Como que ele é esperto para fazer o vaso? Como ele faz perfeito? Tá Jeremias observando e só querendo ouvir a voz. Só querendo ouvir atento o que o Senhor queria falar com ele. E Deus fala, ó Jeremias, no momento que eu arrancar, no momento que eu mandar falar para um reino, para uma nação, quando eu arrancar para derrubar ou para destruir, se a tal nação se arrepender, aquele mal, aleluia, que eu, aleluia, decidiria já não vou fazer mais, porque se arrependeu, se humilhou, reconheceu os seus erros.
Mas quando a nação a qual eu falar, mas não dá ouvido à minha voz, fechar os seus ouvidos e fingir que não está ouvindo, ou ouvir de um ouvido direito e sair pelo esquerdo, aí eu vou fazer aquilo que eu havia falado em fazer. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, ele quer, não o nosso mal, mas ele quer que nós arrependemos. Ele quer, aleluia, glória a Deus, que nós andamos nos caminhos dele, porque ele quer nós viver as bênçãos que ele tem para nossas vidas. E é um mistério. O barro. Como eu disse, o vaso tem que estar maleável. Pega um barro, pega aquele barro da terra, pega ele. Se estiver seco, você não vai conseguir fazer. Mas você começa a jogar água, também não pode ser em excesso, tem que ser equilibrado. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser, se você encher demais de água, não vai dar. Tem que ser água, o Espírito Santo nos encher. Aleluia, glória a Deus. E vai moldando, vai moldando, vai moldando, vai fazendo. Aleluias. E assim somos nós. O barro, também nós somos feitos o quê? De barro. Barro, porque o barro ele é tão, aleluias, tremendo, porque a ciência consegue comprovar que dentro do barro, porque o nosso corpo, ele fala que a maioria por cento é de água. Tem oxigênio, nitrogênio se encontra o que no barro. Isso a ciência consegue comprovar. Deus, eu acho lindo, é porque se eu for pegar lá em Gênesis, na criação do homem, por que que Deus não escolheu o metal? Por que que Deus não escolheu o ouro, que é tão bonito, que é a coisa mais cara que existe? Por que que Deus não escolheu talvez fazer, aleluia, glória a Deus, de outra matéria, mas escolheu o barro? Ali é algo que tem excesso, mas ele escolheu. Ele fez o boneco. Tava ali o boneco sem vida, ele vai lá, assopra. Nós somos vasos, assim como aquele boneco feito, não tinha vida. Assim somos nós, somos vaso, mas sem a presença, sem a unção, sem o Espírito Santo na nossa vida, somos vazio. Pega um vaso, alguma coisa, e fala lá dentro, é oco, vai criar eco. Assim somos nós. Um vaso sem o Espírito só cria eco. Só faz barulho. Quantos só tá fazendo barulho? Quantos que estão pregando, cantando, só fazendo barulho? Barulho, barulho, mas tá sem a unção, tá sem a presença, tá sem um brilho. E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos cheios. Mas para ser vaso, não pode estar trincado. Não pode ter um buraquinho. Se for um buraquinho bem pequenininho, muitas vezes aquele buraquinho bem pequenininho é igual uma torneira, você já viu? A torneira pinga aquele pinguinho, mas se você fechar lá no outro dia, aquilo já tá lotado de água assim, vai desvaziando. Tá que Deus tá falando? Aleluia. Não pode ter uma triquinha, é fechar todas as brechas. Porque aquela brechinha, aleluia, glória a Deus, sabe? As brechas que nós abrimos, deixar a palavra, deixar a oração, deixar o jejum, deixar aquela intimidade no quarto com Deus de falar. Aí vai esvaziando, aí vai esmorecendo, vai parando de caminhar. E depois sai da igreja. Aí o homem, como eu disse, sem o azeite, se não tiver água lá dentro, que é o azeite apresente, fica o que? Com eco. Aí fica com vazio. Aí o mundo não vai preencher isso. Por um tempo temporário, momentâneo, se dá um pico, quantos que, né, aleluia, que fica num pico de alegria no mundo, mas depois esmorece, porque aleluia, a única coisa que pode preencher o meu coração e o teu coração é só o Espírito Santo. E Deus, aleluia, assim como ele trouxe vida sobre aquele boneco, soprou, saiu de dentro dele, soprou. E nós temos que ser cheios do azeite do Espírito Santo. Esse azeite,
ele não cessa. A Bíblia fala, enquanto há vaso, igual aquela a viúva. Enquanto havia vaso, o quê? O azeite não cessa. O que pode ter falta é vaso, mas Deus está procurando, cadê os vasos? Cadê você? Eu quero te encher, eu quero te renovar, eu quero fazer você de novo. Senhor, eu orava, eu buscava, eu clamava, eu quero fazer de novo, eu quero te encher, eu quero te renovar, eu quero te usar para impactar vidas, transformar vidas, salvar vidas, libertar vidas. É assim, porque o nosso Deus, ele é um Deus tremendo, maravilhoso, santo. É só nós aqui ficar debaixo do azeite e ser cheio do azeite. Com aquele azeite quente na vida do crente. Azeite quente na língua do crente, com aquele hino do Júlio César. Então, nós temos que ser vaso de honra, não de desonra. Deus quer que nós sejamos vaso de honra. E esta palavra que eu deixo ao vosso coração. Que a graça do nosso Senhor esteja com você. Que Deus abençoe os seus dias. Aleluia, glória a Deus, sua tarde, a sua noite. Na paz do Senhor Jesus Cristo.